Nossa geração teve pouco tempo. Começou pelo fim, mas foi bela nossa procura. Ah, moça, como foi bela nossa procura. Mesmo com tanta ilusão perdida, quebrada, mesmo com tanto caco de sonho, onde até hoje a gente se corta. Idílica estudantil, Alex Polari. A verdade da história desse país aqui é difícil de você obter em livros, é difícil de você obter até em jornais da tela, como se dizia antigamente. Essa verdade você tem que procurá-la, até encontrá-la. E quando você a encontra, você fica surpreendidíssimo. Parece que você está diante de outro país. O Silvio fez isso muito consciente. Jovem. Silvio é de 1950, é um garoto para mim. Então, quando ele fez Juscelino Kubitschek, talvez tenha sido a personalidade mais importante do Brasil no século XX, talvez tenha sido mesmo, mais que Santos Dumont, mais que Villa-Lobos, mais que Glauber Rocha, mais que Guimarães Rosa. Juscelino Kubitschek revelou ao Brasil um país que ninguém sabia que existia, que é o Brasil interior. Como? Construindo Brasília. De modo que eu quando conheci o Silvio, era iniciozinhos dos anos 80. Cara de esquerda, viveu no Chile, viveu na Argentina, foi para Paris, conheceu o Cris Marquet, tornou-se amigo de Santiago Álvares, conheceu o Joris Ivens, grande figura do cinema, entende? Ele chegou aqui e disse, não, esse país precisa ser desvendado. Ele, como historiador, que ele é historiógrafo também, tinha que desvendar o Brasil. Quem é Juscelino Kubitschek? Que quando passava de carro, perto do carro dos pais dele, fazia um acenozinho com a mão assim. Juscelino estava habituado a fazer aceninhos com a mão. E os pais dele ficavam muito satisfeitos. Está entendendo? Ucranianos, moldavos, chegados ao Brasil, corridos pela história. Que história? Uma história feia. Uma história feia do socialismo. O socialismo foi muito mal praticado. A prova é que sofreu aquele impacto de 89, 90 e 98. Mas a gente acredita ainda na possibilidade de criar algo mais democrático e socialmente mais justo. Mas acreditamos. Então é isso, o Silvio é o cineasta desses sonhos todos interrompidos. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Dois terços da humanidade não come, o outro terço não dorme com medo da revolta daqueles que não comem. Josué de Castro. O Brasil,
o último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade intrínseca na sua herança que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade, de descaso. Darcy Ribeiro. Celso Furtado começa a mobilizar a chave do subdesenvolvimento, né? O Brasil combinando uma sociedade ao mesmo tempo desenvolvida em alguns pontos e ao mesmo tempo tendo que enfrentar o problema do subdesenvolvimento. O desenvolvimento, na realidade, diz respeito às metas da vida. Desenvolver para criar um mundo melhor que responda às aspirações do homem e amplie os horizontes de expectativas. Só há desenvolvimento quando o homem se desenvolve. Celso Furtado. Inspirado no Collège de France, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, vai criar uma corrente de jovens intelectuais que vai pensar o Brasil. Divididos em diferentes correntes ideológicas, eles terão como característica comum serem conhecidos como os intelectuais do ISEB. Nós estávamos saindo de uma fase ainda de dependência semicolonial, de domínio ainda da economia externa sobre a nossa, e esta geração minha foi a chamada geração do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, onde o que se pensava isso com Hélio Jaguaribe, Roland Corbusier, Guerreiro Ramos e tantos, como é que seria o Brasil para si. Nós estávamos um pouco cansados dessa nominata ordem e progresso, e nós estávamos querendo viver ao contrário, e isto era um compromisso de geração, a noção do nacionalismo e do desenvolvimento. Eu acho que nós queríamos um Brasil mais democrático. Nós não sabíamos muito bem como, mas nós queríamos um país mais democrático, mais inclusivo. Esse período que nós vivemos, que corresponde um pouco também ao começo do cinema novo, movimentos culturais, outros importantes também na música, na literatura brasileira, e também num sentimento de Brasil conjunto. Eu não entendia fazer cinema sem ter uma compreensão atrás disso, uma compreensão cultural e política. Cultural no sentido do que eu podia chamar de civilização brasileira, do que era o Brasil e o que eu podia revelar desse Brasil e fazer melhorar ainda mais. E política mesmo, no sentido de mudar o regime, mudar a justiça social, mudar essas coisas todas. O nosso grande sonho, pelo menos o meu grande sonho, era esse mesmo, era mudar o Brasil. Nos anos 60, a coisa começou a me pegar um pouco na consciência, quer dizer, ficar cantando aquelas músicas de amor e tal. Eu achava ótimo, beleza, mas faltava uma outra coisa, faltava aquela coisa assim de ter com o meu público uma relação um pouco mais sincera em relação à realidade brasileira. E aí me tornei, em conversas com João Gilberto, que é uma coisa inacreditável, mas João Gilberto é que me iniciou no socialismo, entendeu? Ele é que me fez descobrir Marx e Engels e etc. Eu digo, mas o que é isso? Ele disse, porque eu vivia naquela época um pouco voltado para a coisa mística. Então era muito hinduísta, era muito cheio das coisas dos yogas e de não sei o quê. Ele disse, olha, tudo bem, isso é ótimo e tal, mas e o camarada que fica aí do lado da gente, que na verdade vai lá plantar o nosso feijão? E como é que a gente faz com esses caras que estão aí morrendo de fome? Eu digo, e rapaz, o que é isso aí? Como é que é essa história? Então, aí veio aquela história do socialismo. Eu me tornei um socialista, assim, intuitivo, porque li pouco, li um pouco do Marx e de Engels e não sei o quê, mas essas coisas foram sendo absorvidas muito na corrida da vida, ao ponto de largar a bossa nova e partir para o CPC, onde, na época, os estudantes tinham aquela forma de buscar a cultura popular brasileira. E nós, então, descobrimos que estávamos no governo reformista. Não estou dizendo isso com crítica, estou dizendo isso elogiando.
o governo reformista de João Goulart, reformista, nacionalista, estimulando a emergência das massas e possibilitando a organização popular. A luta do estudantil deixava de ser entreguismo e nacionalismo para ser direita, esquerda, socialismo e capitalismo. Foi um momento em que a UNE se fortalece muito, a União Nacional dos Estudantes. Nós conseguimos transformar num movimento de massa. Este clima nos leva a acreditar que o nosso sonho, que era a Revolução Socialista, de um socialismo que a gente, de forma confusa, pensava que era libertário, nós pensamos a ver que nós tínhamos uma revolução a fazer aqui. Nesse momento, o mundo vivia o auge da Guerra Fria. Quer dizer, a tensão União Soviética e Estados Unidos estava no ponto mais, mísseis em Cuba, na cara do... E a intolerância americana chegou ao ponto mais alto. Jango esteve com Kennedy, conversou com Kennedy, tentou, de certa forma, explicar que ele não era da União Soviética, ele era do bloco americano, mas ele queria um modelo mais distributivo, mais trabalhista, tal. Mas não adiantou. A intolerância do establishment americano era total. Então, a palavra de ordem foi destruir Jango. E aí começou, a CIA sabe fazer isso muito bem, né? Ele foi um dos expoentes, líder de massa, das ligas camponesas, que teve uma presença maior no Nordeste. O Julião era um tribuno brilhante e, por ser advogado, usava muito bem as leis, porque ele compreendeu, na psicologia de massas, que o camponês é conservador. E aí ele contava para nós, que nós perguntávamos para ele, qual foi o teu segredo para organizar a turma? Ele contou. Eu usava a Bíblia e a Constituição, para dizer para os camponeses, ó, o que vocês querem de terra é um direito. É a hora da nossa pátria, é a hora da liberdade, essa é a nossa hora, é a hora da massa camponesa, dos operários, dos estudantes e de quem tiver vergonha na cara desse país. No Brasil, das cassações de parlamentares, do fechamento dos sindicatos e da UNE, as primeiras vozes que se levantam contra o golpe de Estado são de artistas, jornalistas e intelectuais. Depois de 64, observa o seguinte: a resistência foi muito frutificante como tema de criar obras de arte, como opinião. Que se você pensar, os comunistas fecharem com uma música que diz o seguinte: podem me bater, podem me prender, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu pego um osso, boto na sombra e deixa andar, deixa andar. Deixa andar, deixa andar. E, de repente, o Luiz Carlos Marcel manda o Rei da Vela. Eu li, não entendi nada. Achei, nossa, que peça panfletária. Aí o Renato Borg pôs na boca e leu. Nossa, era tudo que aquele momento de
66, 67, anunciava. Aí houve uma mudança radical em tudo, não? Quer dizer, houve uma descolonização no Brasil aí, eu acho. E que nos ligou a Caetano, Fazenda Tropicália, o Gil, toda aquela geração do Plínio Marcos. Ela deu um rolê e fez uma revolução cultural. E descobriu outra linguagem. E era uma linguagem que nunca a censura conseguia pegar. Porque a censura ainda estava na coisa do realismo socialista, de peças de esquerda, daquela charanga toda, né? Então, em 66, eu participei de um congresso do partido aqui em Campinas, clandestino. Ia de olhos fechados, tal, ficava numa casa fechada lá numa chácara. E eu não entendia nada do que estava acontecendo lá, porque os delegados, nós ficamos isolados numa casa e não apareciam dirigentes nacionais, tal, a gente não sabia. Só sabíamos no final que veio para a gente escolher caminho democrático ou luta armada. Eu optei pela ideia do caminho democrático. Eu tinha essa visão também, democrática. O Carlos Marighella tinha vindo de Cuba, de uma reunião que ele tinha participado em Cuba, contra, inclusive, a orientação do partido, e lá já tinha defendido que o caminho da Revolução Brasileira era o caminho da revolta armada contra a opressão. E o partido discutiu isso no seu congresso, houve uma discussão, e a posição vitoriosa foi a do Prestes, porque o partido, em 58, tinha tirado uma linha política chamada Declaração de Março de 1958, em que aponta que o caminho da Revolução Brasileira é o caminho da aliança com as forças progressistas, populares, e que levem à participação expressiva da massa do processo de transformação. O Partido Comunista, eu acho que errou em muita coisa, mas nisso aí teve uma postura correta de procurar organizar os setores populares, mobilizar, né, para criar um movimento que fosse capaz de derrotar a ditadura. Era suicídio recorrer à luta armada, como a prática mostrou. Quer dizer, aqueles companheiros, muitos deles heróicos, que foram para a luta armada, foram dizimados, né, de uma forma trágica, né? Essa que é a realidade. A forma de lutar do partido naquele momento me parecia que não seria aquela que iria acabar com a ditadura, queria fazer retomar a democracia e nem queria fazer avançar uma luta. Então eu estava procurando outra via, e essa outra via era a luta armada. O regime militar, ao fechar os canais normais de comunicação, ao impossibilitar as reuniões, a forma com que a população se manifesta, o estudante se manifesta, fechar os diretórios acadêmicos, a UNE, os sindicatos, fechar tudo, caçar, a responsabilidade política e moral da luta armada é da ditadura militar e não os que se sacrificaram. Entrei para a resistência armada contra a ditadura, achando que para combater quem nos oprimia daquela forma pelas armas, nós tínhamos que responder pelas armas. Foi um gesto generoso da minha geração. Muitos morreram, muitos ficaram com sequelas até hoje. Viu? O país inteiro ficou surdo à resistência armada. O país inteiro ficou surdo, porque a propaganda era de tal forma que nós nunca tivemos apoio popular. O país foi vítima da propaganda da ditadura. O ano que dividiu as nossas vidas não foi 68, foi 69. 69 teve gente que não aguentou, saiu da militância completamente, por medo. Com razões, totais razões, não é uma crítica, não. Teve muita gente que se exilou, né? Ou teve gente que disse, não, eu vou continuar. Mas continuar significava
quase necessariamente. E isso foi verdade em poucos meses. Entrar na clandestinidade, se precisar andar armado, porque ficou assim, virou assim. Além da gente achar que era impossível, aquele sonho de tomar o poder, que a gente ia para a rua, que a gente falava, que levava 100 mil, que discutia, acabou. Era impossível. Censura em todos os jornais, polícia nas universidades, intervenção nos sindicatos, enfim, acabou. Você não podia sentar para conversar no bar da esquina, informantes em todos os lugares, né? Nas estatais existiam assessorias de segurança. Acabou a possibilidade de luta legal. Em pleno ato AI-5, um grupo de malucos, Milor, Paulo Francis, Cláudios, Fortuna, eu, resolveu fazer um jornalzinho, tabloide, para falar mal do governo. O resultado foi surpreendente. Em 2 meses, bateu todos os recordes de tiragem, chegou a vender 200 mil exemplares, um jornal que não tinha estrutura nenhuma. E eu sempre trabalhava com uma garrafa de uísque na minha frente. Lendo, trabalhando e bebendo. Sempre foi assim. Aí um dia a dona Margarida, a censora, ela falou, o senhor poderia tomar um pouquinho do seu uísque? Aí eu mandei vir, eu falei, a senhora toma puro? Não, com gelo, por favor. Aí servia a dona Margarida, daqui a pouco ela pediu de novo. Aí eu descobri que era uma pinguça. No dia seguinte, tinha uma garrafa só para ela, na mesa dela, né? Uma para ela e uma para mim. Resultado, passava tudo. Ela foi demitida, é claro. Os milicos lá de Brasília estranharam, até que descobriram essas mutretas lá, e aí a coisa pegou firme, porque aí a gente tinha que mandar para Brasília. Foi aí que o passinho começou a decair. Tinha que fazer um jornal em cima dos acontecimentos, tinha que fazer 2 semanas antes. Na medida em que eles iam tomando o poder sobre o noticiário, eles cada vez exigiam mais coisas absurdas. E aí eu vou mostrar para vocês, não pode noticiar casos de meningite, porque eles não queriam assustar a população, porque tinha havido um surto de meningite no Rio de Janeiro, e eles não queriam assustar a população para isso não virar motivo de insatisfação popular, né? Eles tinham lido alguns livros sobre opinião pública, então eles se achavam conhecedores dos mecanismos de formação de opinião pública e tal, até que um dia em que eles deram muitas ordens no mesmo dia, eles passaram por telefone um negócio chamado Regras Gerais de Censura. Isso em 72, portanto, 3 anos depois do AI-5. Foi isso que me despertou. Como é que a gente vai... Nós temos que administrar as ordens que eles vêm passando há 3 anos e mais assim, essas que eles estão fazendo enormes. Essa grande, do dia 15 de setembro de 72, diz, por ordem expressa do senhor ministro da Justiça, Armando Falcão, é expressamente proibido, 2 pontos, notícias, comentários, entrevistas de qualquer natureza sobre abertura política e democratização ou assuntos correlatos. 2, anistia de caçados ou revisão parcial de suas penas e processos. 3, críticas, comentários ou editoriais desfavoráveis sobre a situação econômica financeira do país. 4, problemas sucessórios e suas implicações. 5, qualquer noticiário sobre qualquer assunto
partido da Amnesty International ou a ela referente que aborde problemas brasileiros. As ordens acima atingem a quaisquer pessoas, inclusive as que forem ministro de Estado ou ocuparem altas funções em quaisquer atividade pública. Assinado Inspetor Costa Sena, da Polícia Federal. Aí me ocorreu, eu falei lá para o Departamento Administrativo, olha, vão na Papelaria União, que eu gostava muito de frequentar, a Papelaria, comprem uma pastinha preta de argolas e vamos distribuir, vamos datilografar essa ordem e vamos distribuir para todo mundo, para os editores, para os colunistas, para os editorialistas, em suma, porque senão a gente não consegue manter tudo isso na memória. E graças a essa decisão, nós temos aqui, até de 72 até 74, está tudo catalogado, todas as ordens. E pode-se fazer uma análise realmente, uma radiografia da mentalidade do censor. Não tinha outra coisa a fazer senão resistir. E apesar de que a resistência a gente sabia que era difícil, porque a coisa estava preta. Ainda mais com Garrasta Azul, ali você só resistia mesmo. Foi ali que eu fiz o Herói do Medo, né? Um disco cheio de protestos, quer dizer, parecia um disco suicida, feito para ser mutilado mesmo. Eu sabia que aquele disco não ia dar certo, mas eu ainda chamei de Herói do Medo. Herói do medo, não tenho medo do próprio medo que me torna herói. Com minhas regras eu faço o jogo e logro um único parceiro, eu sou o primeiro e sou o último, mas não assumo a condição humana e me proclamo meu soberano na solidão despótica de um Deus. De 12 músicas, acho que 10 foram censuradas. Todo o meu trabalho musical foi proibido. Aí não tocava em rádio, não tocava em televisão, não fazia coisa, não fui chamado para a televisão. Aliás, por isso é que eu digo que o Brasil permanece o mesmo, porque até hoje não me chamou mais para nada disso. O que foi trágico na época foi poder sobreviver num país onde eu era proibido. Então, ou eu ia embora, ou então tinha que arrumar um jeito. E o meu jeito, quem deu a solução ao meu jeito foram os estudantes, porque eu vivia trabalhando o circuito universitário nasceu daí. Temos que botar um jeito aí para o Sérgio Ricardo trabalhar. Então começaram a arrumar shows aqui, ali, aqui, em todas as universidades do Brasil. Não tenho para a cabeça somente o verso brejeiro. Rimo no chão da senzala, quilombo com cativeiro, lerê. Não tenho para o coração somente o ar da montanha. Tenho a planície espinheira com mão de sangue façanha. Olerê, olará. Teve ações armadas, né? Ações de expropriação, ações de banco, né? Que a gente fazia, e ações de recuperar armas, né? Por exemplo, de atacar um posto de sentinela. Eram, portanto, objetivos táticos, né? Ou seja, fazia-se finanças para a Revolução, recuperavam-se armas para a Revolução. Nessa passagem, que deve ter durado de maio, junho, julho, por aí, de 69, é que eu optei pela ALN, Ação Libertadora Nacional. E em poucos meses eu comecei a participar de um grupo tático armado aqui no Rio. Quando a discussão do racha começou a se dar, quase imediatamente após eu fui preso, final de 69.
Então, depois que saiu no sequestro do embaixador suíço, né, chamados dos 70, no Chile eu me desliguei da VAR Palmares e me filiei à VPR, que era a organização do Lamarca. Eu participei até, inclusive, da coordenação do sequestro do embaixador alemão. O terceiro sequestro, né? Teve o americano, depois teve o cônsul japonês, depois teve o alemão e o último foi o embaixador suíço. Naquele instante, não tinha muita outra coisa a fazer. O comando da minha organização, todos os meus amigos, estava todo mundo preso, sendo torturado, e eu podia ou ir embora naquela época ou tentar fazer alguma coisa. O Gradel foi o motorista que fechou o carro do embaixador e eu estava no alto, ou seja, eu era o carro que fechava a vanguarda, para não deixar, se a repressão viesse pelo alto, para não deixar ela cercar a gente. Depois que a picape bateu, eu fiquei meio zonzo, debruçado no volante, em frente a um carro que tinha o guarda com a metralhadora. Se não tivessem atirado nele, a primeira pessoa que ia atirar era em mim. Eu estava em frente a ele. A gente deveria ter soltado o embaixador imediatamente, assim que foi confirmada a chegada do avião sem bombardeios e outros percalços, e nada, e não acontecia nada. E por que não acontecia nada? Porque o carro, a Kombi, tinha sido rebocada. E aí, suma. A ação. Com as condições que a gente tinha, não tinha nenhum plano B. Conseguimos um carro legal de um companheiro, de um simpatizante. Fomos lá com o carro, portanto, com um carro que não podia ser queimado, né? No final, o embaixador foi retirado, quer dizer, num esquema que não era nada do que tinha sido previsto. La Revolución Cubana me impacta mucho como posibilidad de hacer una lucha por el cambio social desde nuestra identidad latinoamericana, que es muy compleja, que es muy amplia, pero que es, en definitiva, latinoamericana. O como a mí me gusta, yo inventé una palabra, creo que es un neologismo, nuestro americano, tomando la expresión de José Martí de su obra Nuestra América, ¿no? Ya no diciendo América Latina, Hispanoamérica, todo es nuestra América, ¿no? Y así es que nace Canción para mi América. Seguramente hoy le pondría Canción para nuestra América, pero en aquel momento era esa necesidad de posesión de lo nuestro, y le puse Canción para mi América, donde se habla de una aproximación al indígena. Nosotros habíamos tenido pueblo originario aquí, pero el exterminio fue brutal, ¿no? Fue brutal. Entonces es un canto a dar la mano a esa memoria o a toda huella de ese origen, y también extender la mano al resto de América Latina. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber.
Se volvió además una expresión simbólica, ¿no? De romper todas las barreras que concentran el poder en una clase, en un sector, y repartir. Es una canción de reparto. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pero me preocupa mucho ese horizonte por el que hemos soñado, seguimos cantando, trabajando. Y tengo cada vez más claro que el horizonte se mueve, ¿no? Es utópico, se mueve, se traslada. Cuando parece que el hombre nuevo, la utopía, parece que sí, se desplaza. Entonces hay que volver a rearmar la aproximación, volver a cambiar algunas reglas del juego, porque en realidad es una obra interminable. El ser humano pleno nunca va a existir como tal, siempre va a haber que mejorarlo, siempre va a haber que seguir buscando algo mejor, ¿verdad? A nossa organização tinha vários níveis de aproximação, que as pessoas que estavam continuando em uma vida normal e que a gente falava com elas, amigos, parentes, que a gente passava uma noite na casa de alguém ou se encontrava para pegar uma roupa ou dinheiro ou alguma coisa, diziam isso, cara, não está bom, vocês estão há um ano nisso e não se nota nada, não está tendo efeito algum, assim não vai dar. E a gente começava a analisar, a discutir, foi um processo longo. Eu digo isso dos outros, porque para quem estava imerso no nosso tempo era outro, então a gente não conseguia ver algumas coisas, mas eles viam e falavam conosco sobre isso. Só que também não era dizer assim, sim, então pronto e vamos. Era um processo que você estava ligado a coisas também. A gente que já estava presa, ações programadas para daqui a um mês ou dois. Então, eram decisões que... E a comunicação era muito ruim. Para eu saber a tua opinião sobre uma viagem, eu tinha que conseguir chegar até um ponto contigo, um encontro contigo. Isso podia durar um mês, se você não era do meu grupo próximo. Eu acho que logo depois das primeiras grandes quedas, deixa eu ver, em junho... Em maio, abril e maio de 70, a gente já estava improvisando coisas para salvar vidas. A gente não está pensando, mas o socialismo virá assim ou assado. Ninguém mais falava nisso. Era como vamos sobreviver e como vamos tirar os que estão presos ou evitar que os outros sejam presos e mortos. A gente estava se atrasando em relação à repressão, ou seja, a repressão avançava muito mais rapidamente em direção da gente do que nós para nos livrar da repressão, entende? E que deixou de ser uma batalha para chegar a alguma coisa e passou a ser uma batalha defensiva para se livrar do atacante, entende? Quer dizer, ali comecei a dizer tem alguma coisa errada. Tornou-se um esquema de sobrevivência. Eu digo, estamos assaltando bancos para pagar aluguel de quarto de empregada. Não tem nada a ver com a Revolução. E chegamos ao impasse em que quem tem a voz nesse momento é a direita, era a euforia do ame ou deixo, era a euforia do tricampeonato da Copa do Mundo. Em suma, estávamos em plena
plena euforia da direita. Eu fui levado para Belford Roxo, que tinha os companheiros que alugavam uma casa lá, e passei 35 dias em um quarto, sem poder falar alto, porque tinha vizinhos que não sabiam que eu estava lá. Não tinha panela, não tinha prato, eu comia coisas que eles misturavam no jornal, não tinha rádio. Foi a época da Copa do Mundo de 70, eu ouvia, mas eu não pude ver. Ou seja, foi um golpe muito rápido de conhecer o mundo inteiro a ficar isolado, agora como se estivesse preso. Eu fui a um ponto, recebi a identidade com nome falso e entreguei o meu 38, e quem fez o ponto comigo foi o Stuart Angel. E eu me lembro que naquela situação, ele com o meu documento falso feito, eu entregando a arma para ele para passar adiante, ele disse: companheiro, você não quer rever a sua posição? Você não quer pensar um pouco mais? Desculpa, eu já pensei muito. Ele era um dos que acreditavam firmemente de que se devia continuar. E continuou até morrer. Canção para Paulo, a Stuart Angel. Eles costuraram tua boca com o silêncio e trespassaram teu corpo com uma corrente. Eles te arrastaram em um carro e te encheram de gases. Eles cobriram teus gritos com chacotas. Um vento gelado soprava lá fora e os gemidos tinham a cadência dos passos dos sentinelas no pátio. Nele, os sentimentos não tinham eco. Nele, as baionetas eram de aço. Nele, os sentimentos e as baionetas se calaram. Um sentido totalmente diferente de existir se descobre ali, naquela sala. Um sentido totalmente diferente de morrer se morre ali, naquela vala. Eles queimaram nossa carne com os fios e ligaram nosso destino à mesma eletricidade. Igualmente, vimos nossos rostos invertidos e eu testemunhei quando levaram teu corpo envolto em um tapete. Então, houve um percurso sem volta. Houve a chuva que não molhou, a noite que não era escura, o tempo que não era tempo, o amor que não era mais amor, a coisa que não era mais coisa nenhuma. Entregue a perplexidades como estas, meus cabelos foram se embranquecendo e os dias foram se passando. Alex Polari. É um momento que você está completamente submetido. É um momento que alguém dispõe da sua vida, dispõe da dor, dispõe de tudo. Você se torna, diante de um torturador, nada mais do que um objeto, não é? E a tentativa é de te reduzir cada vez mais a um objeto, a um nada. Você está inteiramente nas mãos de pessoas que fazem o que querem e que usam a dor como uma maneira ou de vingança, de obter informações, de praticar seu próprio sadismo. Não interessa. São marcas que estão aqui e que eu acho que a gente tem que usar essas marcas como fogo da... É como instrumento de luta mesmo, né? Eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente não se fazer de vítima. Isso é uma das coisas mais importantes, porque isso é uma forma de fragilizar a gente e de dominar a gente. Eu acho que a gente é sobrevivente. É uma das coisas que eu tenho levado, que eu tenho discutido muito isso no Tortura Nunca Mais. Desde, a gente está fazendo 30 anos esse ano, né? Quem dera que a gente não precisasse mais existir. Mas como porque é inominável, sabe? A gente não tem palavras. Eu acho que quem viveu não se tem palavras para definir isso, para definir o que é aquela angústia, né? Que a gente sente o chocalhar das chaves que estão chegando, porque a gente sabe que alguém vai ser levado para a sala de tortura. Eu tive 2 dias, fui torturado durante 2 dias com os métodos
que normalmente usavam no tortura, pau de arara, palmatória, telefone, que são os tapas dos ouvidos que me causou perfuração do tímpano e uma série de sequelas depois que me levaram à surdez completa do ouvido esquerdo. Mas foram esses 2 dias com esses choques elétricos, né, que eram muito fortes, me levaram a desmaiar algumas vezes. Quando me tiraram a roupa, me amarraram os fios elétricos, cercados de torturadores, alguns com palmatória, eu vejo como eu aprendi aí uma expressão que eu usava bastante e não sabia o significado, que era ilusão de classe. E uma frase do Mao Tse-tung que dizia: negai vossas ilusões e preparai-vos para a luta. Eu só entendi o significado do que é essa ilusão quando, nesse estado, o cara perguntou, batendo com a palmatória na mão dele: você vai falar? E eu disse: só falo na presença do meu advogado. E eles caíram na gargalhada. E eu falei realmente numa ilusão de que talvez eu pudesse, em algum momento, ter um advogado ali, o que uma questão de uma ingenuidade absurda diante do que estava acontecendo. O torturador, existem trabalhos mostrando isso, ele tem uma faceta sádica. Ele faz sofrer, mas quer que o sofrimento seja alongado no tempo. Tanto que quando o torturado morre, o torturador se sente muito mal. Ele lamenta aquilo não por causa da morte, mas porque ele não pode continuar torturando. Quer dizer, essa é a dinâmica psicológica do torturador. É um sádico, porque ele quer se apossar do outro, da pessoa do outro. A finalidade do torturador é se apossar da pessoa do outro. É uma fantasia onipotente. Ele acha que fazendo o sujeito sofrer fisicamente, ele ingressa naquilo que se diria, né, poeticamente, na alma do outro. Ele captura a alma. A Inquisição pensava assim, quando praticava as torturas. Os nazistas imaginavam que as pessoas pudessem ser modificadas, entre aspas. E aqui também, na nossa tortura aqui, vivenciada, infelizmente, no Brasil, no regime militar, também os torturadores tinham essa visão de querer, como todo torturador no mundo inteiro, ele é basicamente um sádico que quer se apossar da mente do outro através do sofrimento físico. Quer dizer, o sujeito ficar com uma cicatriz, isso é de menos. Eu tenho uma cicatriz aqui porque o torturador me passou a faca ou tentou tirar minha unha. É claro que provoca dor na hora, provoca sofrimento, fica a marca. Mas o pior é a cicatriz na alma. Eles são treinados para isso, como os treinamentos ainda hoje existem, né? Os treinamentos militares, né, as pessoas são torturadas, de vez em quando a gente vê, né? Parece aí, para sentir a dor. Eu não sei se eles chegavam a ser torturados, eles tinham todo um treinamento onde nós não éramos humanos. Eu lembro que um soldadinho, na época em que a minha mãe, depois de mais de 1 mês e meio, não sei o quê, 2 meses, conseguiu fazer contato comigo, que mandou a foto do meu filho, o soldadinho perguntou para mim: ué, comunista tem filho? E ele perguntou acreditando. Quer dizer, eu não sei que imagem, quer dizer, a imagem que se produziu da mulher comunista, puta, vagabunda, né? Porque a mãe é uma coisa muito sagrada. Comunista ter filho? Ele me perguntou isso. Afinal, quem são os desumanos? Acusada de proteger jovens estudantes ligados a organizações de esquerda, Madre Maurina Borges, diretora do orfanato Lar Santana, é presa em 1969 e barbaramente torturada. A violência é tão forte que os delegados Renato Ribeiro Soares e Miguel Lamano são excomungados. Eu me recordo da Madre Maurina Borges da Silveira como uma das pessoas mais impressionantes que eu defendi nos meus 50 anos de advocacia criminal.
Realmente, quando eu fui, a pedido de Dom Paulo, fui assumir a defesa da Madre Maurina, eu tomei conhecimento de toda a violência que ela tinha sido vítima em Ribeirão Preto, onde foi presa. É uma das raras peças processuais em que, em juízo, alguém conta as torturas que sofreu, inclusive praticadas pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, que participou pessoalmente das torturas. Eu me recordo da cena impressionante que foi quando a Madre Assunção, que dirigia a penitenciária feminina, foi ao juiz auditor e perante o juiz auditor e perante o juiz corregedor, ela exigiu que a irmã Maurina fosse transferida no presídio de Tiradentes para a penitenciária feminina. A negativa feita pelo juiz mereceu como resposta da Madre Assunção que as irmãs do Bom Pastor, que eram as únicas responsáveis pela segurança do presídio feminino, abandonariam naquele dia o presídio, a penitenciária, se não fosse transferida a irmã Maurina. O juiz acabou cedendo, ela foi transferida, então, pessoalmente pelas religiosas do Bom Pastor, e ao chegar na penitenciária feminina, ela foi acolhida por todas as religiosas e com um pedido que ela vestisse o hábito das irmãs do Bom Pastor para que ela passasse a ser uma freira da Irmandade do Bom Pastor. Contra sua vontade, que queria permanecer no Brasil e responder ao processo na auditoria militar, é trocada pelo cônsul japonês Nobuo Okushi e enviada para o México. No interrogatório dela, ela perdoa os seus torturadores. Tudo isto ela fez em razão da sua fé e que perante Deus ela perdoava aqueles que a torturaram. Cláudio Torres da Silva participa do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick em 1969. É o primeiro do grupo a ser preso e fica 7 anos na cadeia. Depois, em liberdade, não comenta o seu passado. Morre em 2015. Sua filha Paula toma conhecimento de uma mala deixada pela avó Ruth com o amigo Tony Fernandes. Ele guarda até a morte as lembranças preservadas pela mãe de seu amigo. Ela nunca me falou nada a respeito. O meu pai não sabia que essa mala existia. Eu acho que ela esperava que eu conhecesse meu pai, porque ela sabia que meu pai talvez ia ter se fechado dentro do mundo dele e a gente nunca ia saber muitas coisas que aconteceram na época, porque ele não contava e realmente ela acertou, ele não dividia nada com ninguém, né? Então, eu acho que ter orgulho do meu pai, acho que era o principal objetivo delas, que eu me orgulhasse de tudo que tinha acontecido. Eu imaginava, já pelo que eu pouco sabia do meu pai, que eu acho que trazer isso para a realidade de hoje era mexer com alguma coisa que ele tentou, né, por mais de 30 anos, guardar dentro da cabeça dele, dentro do coração dele, né? Tudo que ele conseguiu superar, eu acho que talvez ele não quisesse trazer à tona mais um sofrimento, mais uma dificuldade que ele conseguiu vencer. Aos pouquinhos eu fui mexendo na mala, descobri que tem um diário da minha avó. Então, um diário que ela escreve a rotina dela nos 7 anos de prisão do meu pai. Ela deixou uma carta para mim, que é a que fica bem em cima da mala, que ela escreveu em janeiro de 1985. Eu tinha 3 anos na época. Uma carta falando sobre o meu pai e sobre a dificuldade de se amar
uma pessoa, um idealista, uma pessoa que daria a vida pela sociedade, né? Pelo um bem maior que não a sua própria vida. A vida que ainda não conheces é uma luta pelo simples ato de viver o cotidiano, mas é uma outra luta. Só os fortes, aos bravos, são capazes de empreender a luta por um ideal, aquela pela qual, principalmente os jovens, sacrificam tudo, até sua própria vida, se preciso for. Bem, minha querida neta, a verdadeira resposta é que em tuas veias corre o sangue destes jovens idealistas. Tua mãe, que durante 7 anos esteve refugiada no estrangeiro, e teu pai, cujo sangue foi derramado nas torturas que sofreu, mas cujo espírito venceu as dores físicas e morais de 7 anos de prisão, na flor da juventude e com a vida constantemente ameaçada. Paula, durante esses tristes e longos anos, reuni documentação de tudo o que aconteceu com meu filho. Esse, o documentário que te deixo, não como um legado de sofrimento, mas como uma prova da grandeza de um verdadeiro idealista, teu pai. É bem bonita. Em 20 de janeiro de 1971, o ex-deputado Rubens Paiva recebe uma carta do Chile. É levado para o DOI-CODE, onde chega conduzindo o próprio carro. Nunca mais é encontrado. Rubens era uma pessoa que era uma espécie de irmão que eu tinha, e que nós conversávamos muito sobre os problemas todos, com uma abertura muito grande e sempre com uma compreensão muito bem dividida entre nós. Tinha recebido um telefonema dele na manhã de um domingo, me convocando para irmos lá para conversar. Tinha chegado lá e ficado comigo, conversando com o Rubens, um companheiro nosso de exílio, o Raul Riff, que era o assistente do presidente Jango. Estava ele e o Raul Riff tomando um sol no jardinzinho que tinha ali do lado da casa, né, no jardinzinho da própria casa. Eu saí, fui para a praia e ele foi preso em seguida. Eu não vi ele ser preso. Quando eu cheguei, ele não estava mais lá e minha mãe estava muito assustada, porque tinha sido uma... Enfim, não sei, parece que foram uma série de militares à paisana que entraram na casa e pegaram ele, apesar de que ele foi bem, ele foi dirigindo o próprio carro e vestidinho de terno e gravata, direitinho. Mas a minha mãe estava muito assustada, porque percebeu que a coisa era séria. Ele apanhou bastante, estava bem machucado. Hoje em dia, realmente, se sabe que ele morreu do dia 21 para o dia 22. Ele não aguentou a tortura, né? Assassinaram Rubens. Assassinaram. Ele era uma figura extraordinária e era um homem valente, né? Esse é um janeiro difícil. Difícil. Até de recordar. E triste. No dia seguinte à prisão de Rubens Paiva, sua filha de 15 anos, Eliana, e sua mulher, Eunice, são levadas para o DOI-CODE. Eu não sabia onde eu estava. Eu sabia que eu estava a sensação que eu tinha que eu tinha entrado num filme de ficção, mas isso depois que eu penso, né? Mas quando você está lá, as coisas que eu falo, os acontecimentos vão se sucedendo de uma determinada maneira que vira uma ficção. A gente foi presa mais ou menos meio de 1 hora, e durante até as 6 horas da tarde eu fiquei numa espécie de um corredor, sentada e encapuzada, né? Me afastaram, me tiraram de perto da mamãe. Quando a gente entra no DOI-CODE, eu já fui tirada de perto da mamãe.
Eu só encontrei ela numa saída e entrada de interrogatório. Foi no segundo interrogatório que eu cruzei com ela na porta do lugar onde se interrogava, né? Que era um quartinho pequenininho. Eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas a vida inteira eu tinha ouvido falar de que as pessoas eram presas para denunciar outras, né? Eu ficava encapuzada e depois, quando me colocaram na cela, eu fui encapuzada para a cela, só aí que tiraram o capuz. Eu via gritos horrorosos e pedindo, pelo amor de Deus, para parar com aquilo. Era uma coisa muito ruim. O primeiro interrogatório foi muito violento, mas só com palavras, não chegaram a mexer comigo. E no segundo interrogatório, por isso que dá para entender que o papai já estava muito ruim. O segundo interrogatório, que foi à noite, foi como que botando panos quentes e perguntando se eu estava bem, se está tudo certo comigo, e tentando fazer com que a prisão fosse um pouco mais suportável, né? E a última interrogatório foi de madrugada. Tinham mais militares na sala de interrogatório, na salinha onde nós éramos interrogados, que foi meio para saber como é que eu estava, se eu estava bem, se eu estava inteira. Eu estava morrendo de sono, né? Eu tinha 15 anos de idade, eu não lembro muito bem desse último. Como é que eu fui presa? Eu fui descobrir um trabalho escolar sobre a Revolução da Tchecoslováquia que eu havia feito, e tudo isso foi levado para o DOI-CODE. Então, se meu pai era comunista, eu também era comunista, porque eu tinha feito todo esse trabalho, enfim, da Primavera de Praga, que não tinha muito a ver, né, com a história. Que eu fiz, inclusive, com o RIF. O RIF me franqueou me ajudou. Ele era chefe do departamento de pesquisa do Jornal do Brasil. E foi lá que eu fiz essa pesquisa. Foi muito boa, foi muito interessante, né? Foi uma coisa muito inusitada, né, Primavera de Praga. Era uma garota toda romântica, achando aquilo bonito. E foi por causa disso que me levaram para o DOI-CODE. Essa eu acho que foi está sendo a entrevista mais difícil da minha vida. Essa do meu pai? Essa que eu estou fazendo contigo agora. Eu nunca tinha me confrontado com uma realidade dessas. Qual? Tipo uma garota? Assim? E na verdade uma coisa que eu não falo muito, mas minha mãe foi presa na mesma leva que seu pai. Ah, é? Ela também tinha recebido uma carta do Chile, minha, em que eu pedi uma máquina de escrever e eles entenderam como máquina de escrever uma metralhadora. Arrombaram a minha casa, prenderam, levaram minha mãe, levaram meu pai, ameaçaram meus irmãos, e minha mãe também foi presa e muito humilhada no DOPS. Foi no DOI-CODE, então. DOI-CODE, a mesma coisa. Não, eles eram especialmente malvados lá, especialmente malvados. O Partido Comunista Brasileiro sempre condenou a luta armada, o que não impediu que a ditadura dizimasse metade de seu comitê central. São assassinados sob o comando do coronel Brilhante Ustra, que chefia o DOI-CODE de São Paulo. O tenente da Força Pública, José Ferreira de Almeida, o Piracaia, ligado ao PCB, é assassinado da mesma forma como foi encontrado Vladimir Herzog. Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura, é acusado de pertencer à base do partido. Preso no DOI-CODE de São Paulo em 1975, se recusa a assinar uma falsa confissão. É assassinado e seus algozes tentam simular um suicídio. Acho que o grande sonho interrompido foi do Vlado. Ele tinha uma paixão por cinema. Ele sempre quis fazer cinema. Não pôde fazer porque casou, teve filhos. E não teve condições nessa época de fazer cinema. E pouco antes de ele morrer, eu fiz um trato com ele, que ele me sustentou em Londres 2 anos, quando moramos lá. Ele trabalhava na BBC. E nos próximos 2 anos, eu ia sustentá-lo. Eu tinha um trabalho bom, ganhava razoavelmente bem, para ele poder fazer cinema, finalmente. É meio complicado falar, mas realizar esse
o grande sonho da vida dele. E eu acho que nós fomos uma geração que tivemos um sonho interrompido. Nós éramos uma geração que a gente acreditava que podia mudar o mundo, que a gente podia ter um mundo melhor. A gente era jovem, a gente acreditava que tinha uma força que não tinha. Eu lembro quando teve o golpe de 64, é como se tivesse me tirado um tapete, puxado um tapete. E a gente perdeu muito, né? A gente perdeu muito nesses anos todos. Quer dizer, nós somos uma geração como um todo, né? Rodolfo Konder, jornalista que também pertence à base comunista, é preso e barbaramente torturado. Denuncia a farsa forjada pelos assassinos. O Rodolfo foi preso e foi levado. Foi levado e ficou ao lado do Vladimir Herzog e foi testemunha da morte do Vladimir Herzog, porque ele estava ao lado do Vladimir Herzog e com capuz, mas ele por baixo do capuz ele viu os pés do Vlado ao lado dele e eles tinham comprado um sapato juntos e eram os dois, os sapatos eram iguais. E ele então reconheceu e falou, Vlado, Rodolfo. E aí os dois passaram a cochichar um por outro. Aí, em determinado momento, ele vê que o Vladimir foi arrancado da cadeira, foi levado para a sala de tortura. Aí ele começou a ouvir os gritos do Vlado, até que, de repente, pararam os gritos e ele viu, então, a correria das pessoas que arrastavam, que saíam de lá. Eles pedem para escrever o nome dos comunistas. Quem era comunista. Aí começam a escrever, ele não escreve. A minha visão, conhecendo o Vlado, é que eles ditam para ele. Por quê? Porque ele usa termos que ele não usaria. Por exemplo, fui aliciado. Ele jamais falaria uma coisa dessa. Jamais. Isso é 100% de certeza. Com a morte do Vlado eu não fiquei com medo. Eu fiquei com muita raiva, com muito ódio. Eu tinha que fazer alguma coisa. E eu acho que a raiva, o ódio faz você se mexer, faz você ir para frente. O medo te encolhe, te reprime. Eu acho que o que eu tinha era muito ódio, muita raiva dentro de mim. O rabino Henri Sobel impede que Herzog seja sepultado como suicida. Eu não sou judia, mas eu fiquei muito chateada em função pela minha sogra. O que houve, não houve nada da comunidade, houve o que o Sobel fez, aquela declaração de cara para colocar não suicida, e ele realmente parece que foi muito criticado por uma parte da comunidade. Agora, o que não teve, por exemplo, nenhuma manifestação da comunidade, em termos de ligar para minha sogra, por exemplo, dar os pêsames, entende? Mas a coisa institucional, claro que tinham amigos, né, que ligaram. Então, houve alguma solidariedade da parte do Sobel, que era um americano, estava com uma outra realidade, não tinha ideia, inclusive, da pressão que ele viria a sofrer posteriormente. Mas eles estiveram com Dom Paulo discutindo essa situação, né? Ele fez parte do culto ecumênico. Vladimir Herzog, ser judeu significava ser brasileiro. Agora, Dom Paulo foi uma figura maravilhosa. Ele foi ao velório, ele entrou na sala e um cara cruzou na frente dele, falou alguma coisa com ele, o Dom Paulo rezou, depois cumprimentou a família e foi embora. Depois ele me contou que o cara falou, você está proibido de abrir a boca. Se você abrir a boca vai dar confusão aqui dentro. Que coisa louca. E o Dom Paulo teve um papel incrível, né? Porque
O papel, ele ia denunciar, ele visitava os presos políticos, ele foi uma figura importantíssima, Um momento de silêncio para se criar clima de oração e de solidariedade entre os homens com Deus. Eu berrei tanto quando eu saí, você percebeu isso. E aí foi que eu saí, eles me fizeram sair pela nave, né? Aí o Dom Paulo me abraçou, eu comecei a berrar, chorar, porque é berro mesmo, eu tinha que tirar essa raiva. Aí o Dom Paulo, calma, Clarissa, calma. Aí estava um Dom Helder, que não saiu em nenhum jornal, ele estava lá, né? Ele era proibido citar o nome do Dom Helder na imprensa, olha a loucura, né? E o Dom Helder fala, Paulo, deixa ela pôr essa raiva para fora, deixa ela chorar, deixa ela berrar, ela tem que botar essa raiva para fora, deixa. O Dom Helder estava lá e não saiu uma linha sobre a presença dele lá. Era proibido. Que mundinho que a gente viveu, né? O operário Manuel Fiel Filho é sequestrado em 1976 e devolvido morto à família. Eu lembro que vieram em casa, falaram que eram da prefeitura, que estavam procurando uns documentos. Reviraram a casa inteira, não acharam nada. Aí saíram com ele na porta da cozinha, ainda falaram para mim, olha, nós vamos levar ele, mas ele volta logo, viu? Eu comecei a chorar. Eu falei, mas por que vocês vão levar? É porque ele precisa reconhecer um rapaz que está preso lá. Ele falou, não chora não, nega. Eu volto logo, me deu um beijo na testa e foi embora. Voltou morto. Eu falei para ele, como é que ele estava morto? Se ele sair daqui vivo, eu ainda fiz um palavrão, xinguei ele. Foi vocês que mataram ele. Vocês que mataram ele. Eles pegaram, jogaram um saco preto com a roupa dele, jogaram lá no quintal. Jogaram e foram embora. Não falaram mais nada e foram embora. Porque os presos estavam embaixo, estavam escutando os gritos dele lá de cima. Vocês vão me matar, pelo amor de Deus, não me ajudem mais, não me façam isso, vocês vão me matar. Os presos lá embaixo escutando. Aí depois escutaram falar, ó, chefe, o omelete está pronto. Quando acabaram de matar. E depois levaram ele numa cela de aço, chamaram os outros presos. Puseram uma meia no pescoço dele. Chamaram os presos e falaram, esse tonto aí se matou, não covarde. Tinha necessidade. Covarde. Esse covarde se matou, não tinha necessidade. E ai de vocês se vocês falarem ao contrário. E ele foi preso sob que acusação? Sob entrega, participar de uma entrega de um jornal. A Voz Operária. A Voz Operária. Ele era ligado ao Partido Comunista. Nós não sabíamos até... A gente não sabia de nada. Se ele fazia escondido. Toda semana ele ia no sindicato, toda sexta-feira. Falava que ia no sindicato, agora se ele ia no sindicato, eu não sei. Então, pode ser, porque o pessoal do sindicato também era, né? Não deixa de ser uma força, né? Ele tinha uma militância. Tinha. Ele fez as coisas bem escondidas, viu? Ninguém soube de nada. Isso que ela fala, se realmente ele participava, ele foi um mestre. Porque em casa não tinha nada em casa. Um papel, nada. Nada. Prezados amigos, nós iniciamos essa celebração da esperança cristã, as intenções da senhora Inês, e na saudação nós ouvimos a mensagem, o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Inês Etienne Romeu, militante da luta armada, é presa na casa de Petrópolis,
centro de tortura do exército, cedida por um sádico para o uso como aparelho de tortura. Denuncia os métodos e práticas usadas na chamada Casa da Morte e torna públicos os rastros da ditadura militar. Chega lá um preso. Esse preso ele responde ao processo. Ele é infiltrado já no meio do processo ou ele é infiltrado antes de ser instaurado o inquérito ou o processo? O certo será antes até dele ser preso oficialmente. Então, antes de ser instaurado o inquérito. E as pessoas que estavam na casa de Petrópolis, elas estavam presas oficialmente? Não. Geralmente não. Não. Estavam enrustidas. Pode, se o senhor quiser usar esse termo, o senhor vê o que aconteceu com a saída errada da Inês Etienne Romeu. Por que saída errada? Porque quem a cantou acreditou que ela fosse trabalhar. Porque ela fosse infiltrada? É. E a Inês Etienne saiu e derrubou a casa. Foi a Inês Etienne Romeu que derrubou a casa de Petrópolis. Foi o Ciro que soltou a Inês. Entendeu? Derrubou a casa porque ela reconheceu a casa, ela passou... Eu nunca entendi isso. Por que ela passou 7 meses dentro da casa? Que o infiltrado, quando o senhor canta ele, quanto mais rápido o senhor devolver ele ao meio ambiente dele, quer dizer, quanto mais rápido ele voltar à organização dele, mais certo será que ele vá trabalhar e que os outros não vão desconfiar. Ela conseguiu, naquela situação terrível, lembrar dos nomes que ela ouviu, dos companheiros que ela viu, dos nomes e falsos nomes, né, de torturadores e do número do telefone da Casa da Morte. E aí, com isto, depois ela, pesquisando e ajudada também, localizou tudo. Qual é esta casa, onde fica, como era, as pessoas responsáveis pela casa oficialmente. É uma parte terrível da nossa história que foi revelada graças à única sobrevivente. Este filme é dedicado a um dos mais brilhantes intelectuais brasileiros, o embaixador Arnaldo Carrilho. Ajudou a construir uma política externa independente para o Brasil, a produzir e colocar nossas imagens através do cinema no mundo inteiro. Foi quem me ajudou a fazer os filmes Glauber Rocha, Milton Santos e Utopia e Barbárie. Me apelidou de cineasta dos sonhos interrompidos. Morreu no dia 26 de junho de 2013 e foi cremado. A seu pedido, a família jogou as cinzas no rio Tibre, em Roma. Silvio Tendler. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.